Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui no canal. Hoje, o nosso convidado é o Wilson, ele que é proprietário da Esquadra Óculos, um baiano que chegou a Santa Catarina há mais de 30 anos e encontrou aqui um lugar para construir sua trajetória. Apaixonado por vendas, mas principalmente por atender cada cliente de uma forma exclusiva, Wilson encarou em 2013 um novo desafio: criar uma marca de óculos do zero. Em uma época em que falar de marca própria ainda era algo pouco comum. Passamos por pandemia, por feiras, por movimentos, por altos e baixos dentro do seu negócio. Então, uma história bem bacana do que é perseverar, do que é manter firme dentro do seu propósito do empreendedorismo. Hoje vamos conversar sobre empreendedorismo, atendimento, construção de marca e posicionamento, desafios e as escolhas que transformam uma ideia em um negócio de verdade. Então fica com a nossa vinheta que daqui a pouquinho estou aqui com o Wilson da Esquadra Ótica. Conversa de dono. Conversa de dono. Agora sim, pessoal, estou aqui junto com o Wilson. E conte para nós, Wilson, quem que é você aí fora da Esquadra Óculos? O Wilson é uma pessoa normal, é uma pessoa que gosta muito de, na verdade, casado, né, pai de pet, e é uma pessoa que gosta muito de desafios, de viajar, de conhecer novos lugares, gosta muito do ramo de negócios, gosta muito de saber histórias de empreendedores, viver o empreendedorismo. Então acho que o Wilson é uma pessoa descolada do dia a dia, bem normal assim, bem de boa. Você é baiano, né, Wilson? Você nasceu na Bahia, mas escolheu Lages, cara, e assim, tipo, não só o clima, né, mas tudo é muito diferente, né? Mas você optou por Lages aqui em Santa Catarina para construir tua vida. Como que aconteceu essa mudança? Como que tu caiu lá de cima e veio parar aqui, cara? É isso mesmo, eu sou um baiano com dendê nas veias, né? Sangue corre de dendê, mas com espírito lagiano e catarinense muito forte, né? Eu nasci na Bahia, vivi na Bahia até os 18 anos de idade, e quando eu era criança e adolescente, cheguei na fase de adolescência, e eu sempre quis ter novas oportunidades na vida, crescer, conhecer novos lugares, ter oportunidade de negócio, enfim. Vem um pouco de família na veia de empreendedorismo, de empreender, mas naquela época, e até hoje é muito difícil, né? Naquela época muito mais, né? Então eu sou da década de 70, então eu sou um jovem ainda, né? Mas eu sou de uma família de 6 irmãos, o mais novo de 6 irmãos, e todos os meus irmãos, quando cresciam, normalmente ou iam morar fora, procurar estudar, trabalhar e tal. Não tinha faculdade na minha cidade, não tinha oportunidades, então assim, era uma terra mais de coronelismo assim mesmo, de fazendeiros, né? Então quem tinha recursos tinha, quem não tinha, dificilmente ia conquistar alguma coisa ficando lá, né? Eu gosto da minha terra, eu gosto do meu lugar, mas eu queria algo diferente para mim. Então eu busquei algo diferente. E eu morava no sul da Bahia, uma cidade bem pequena no interior do sul da Bahia, chamada Medeiros Neto, divisa com Minas, Espírito Santo ali. A capital mais próxima nossa, da minha cidade, era Vitória, capital do Espírito Santo. Ou Belo Horizonte, 12 horas. E terceiro, Salvador, 24 horas. Então nós estávamos muito longe da capital da Bahia, e mais próximo à capital do Espírito Santo. Consequentemente, meus irmãos mais velhos, a maioria parte deles, foram para Vitória estudar e trabalhar e moram e residem em Vitória até hoje. Uma das minhas irmãs, também mais velhas, escolheu Porto Seguro para empreender e está lá e mora até hoje, tem investimentos lá. E a minha irmã mais velha casou com um catarinense lagiano, né? A minha irmã mais velha foi para São Paulo e os dois se conheceram em São Paulo, um lagiano que saiu de Lages, foi também estudar e trabalhar em São Paulo, conheceu a minha irmã, casaram lá, tiveram filhos, e quando eles tiveram filhos, queriam ter uma melhor qualidade de vida, queria sair daquele corre-corre de agir de São Paulo.
E eles optaram voltar para Lages. E nesse voltar para Lages, ficou mais ainda distante da Bahia. Naquela época, voos aéreos era muito difícil, né? Não tinha uma malha aérea como a gente tem no país hoje. Então, era muito complicado você se deslocar de um lugar para o outro, né? Não existia WhatsApp, não existia telefone celular, então você tinha que ligar de orelhão. Então tudo era mais difícil, porque quem tinha aparelho de telefone na casa na época são poucas famílias, eram poucas residências, né? Não tinha nem viabilidade de telefone para todo mundo. Então tinha uma fila para pegar o telefone. Era realmente um consórcio antes para conseguir um telefone. Exatamente, se comprar custava muito caro, né? Aquilo era muito caro. A geração de hoje não sabe o que é isso, né? Mas quem viveu na época sabe que é muito difícil isso. Então eu resolvi vir para Santa Catarina, porque eu pensei comigo, Vitória eu já conheço, meus irmãos já estão lá, então assim, Salvador é longe, Belo Horizonte tinha a família do meu pai, mas eu não tinha muito vínculo com eles, eu vou desbravar algo diferente para mim, vou buscar algo novo. Mas eu acredito que isso já era um propósito de Deus, acho que já tinha um planejamento de Deus para a vida da gente, né? E eu acredito muito nisso. E aí eu cheguei em Santa Catarina com 18 anos de idade. Eu viajei, naquela época, 24 horas num ônibus da minha cidade até São Paulo. Cheguei em São Paulo no terminal Tietê no dia 24 de dezembro de um ano que eu nem lembro, de 91. Véspera do Natal. Mais ou menos, véspera de Natal. Para quem já foi a São Paulo, já foi no terminal Tietê, sabe que aquilo é um fervo de gente, é um terminal gigantesco, então era muita gente chegando, ônibus do Brasil inteiro parando no terminal. E eu desci do ônibus, e um detalhe que eu gosto de contar muito, que eu acho muito bacana, é que a pessoa que ia me encontrar, me buscar, nunca tinha me visto na vida. Era a cunhada da minha irmã que morava em São Paulo. Olha para você ver que logística da época. Ela morava em São Paulo, a minha irmã aqui em Santa Catarina. Eu vim da Bahia num ônibus de 24 horas dentro de um ônibus. Cheguei em São Paulo, desci. A foto que eu mandei para minha irmã em Santa Catarina mandar para ela pelo correio na época, era uma foto que era adolescente ainda, mas eu tinha uns 14 anos. Então, seria irreconhecível encontrar alguém daquele terminal Tietê, naquele mundaréu de gente, multidões de ônibus chegando, uma variedade de ônibus chegando. E eu desci e olhei assim, tinha uma grade assim, na minha frente, lotada de pessoas gritando, chamando, esperando parentes, familiares do Brasil inteiro e tal. E eu olhei assim, eu sem saber o que fazer, eu fiquei assim, perdido com minha malinha no chão, assim, falei assim, e agora? Eu não tinha nem a foto da mulher, não conhecia a mulher que ia me buscar, não existia telefone, celular, então foi uma situação assim bem complicada, e eu desci e fiquei parado ali, aí teve a moça fiscal ali de tráfego, ela falou assim, olha, você não pode ficar aqui, você tem que sair, porque as pessoas só desembarcavam ali, não podia sair. E eu pensei comigo, se eu sair daqui, eu nunca mais vou encontrar essa mulher, e nem ela vai me encontrar, vou ficar perdido aqui nesse mundo em São Paulo. E eu fiquei por ali uma meia hora olhando, e gente gritando, e gente falando, e gente passando, e cada vez que a fiscal vinha, eu me escondia atrás de uma coluna para ela não me tirar dali, que a minha esperança é que a pessoa me visse ali, onde eu desci. E o tempo se passou, uma hora depois, nada, e eu, na angústia e no sofrimento, aí eu lembrei que tinha comigo uma almofada que eu tinha ganhado de uma amiga de colégio, na despedida da Bahia, e ela tinha bordado dentro da capa o meu nome, Wilson. Naquela época fazia muito bordado, Ponte Cruz estava na moda no colégio, as meninas bordaram e me deram. E eu lembrei disso. Aí eu tirei a capa da almofada e coloquei debaixo do braço o Wilson, meu nome, fiquei segurando. E aí uma pessoa falou, olha lá, e aí ela me viu com a placa, e aí uma pessoa falou assim, acho que aquela mulher lá tá te chamando. E que eu vi ela, Wilson, me chamava de Wilson, e aí eu fui, era a cunhada da minha irmã. Então a almofada me salvou em São Paulo para me chegar em Santa Catarina. Bacana, legal. Tu falando ali dessa questão da relação da tua irmã que, né, saiu de São Paulo para vir morar para Lages e tudo mais, claro que não é nesse nível de proporção assim, mas lembrou um pouco também da minha vinda para Lages, porque eu sou de Balneário Camboriú e as pessoas falam assim, isso é louco, cara, o sonho é ir para Balneário, morar lá em Balneário e tudo mais, né? Mas como você falou, às vezes eu tava lá em Balneário, mas a minha projeção de vida, fora a questão de qualidade de vida, era... Porque tu sabe, hoje para tu ter um apartamento, por exemplo, comprar um apartamento em Balneário é 2, 3 milhões, não é, né? Aqui em Lages tu encontra apartamentos aí por 300, 400, 500 mil reais, né? Então você consegue, vamos dizer assim, ter a tua casa própria, né? Ter uma... eu morava em Balneário, trabalhava em Itajaí, na temporada tinha dias que eu levava às vezes 2 horas para ir pegar aquela Oswaldo Reis e tudo mais, né? Hoje às vezes eu fico bravo quando tem 2, 3 aranhas no semáforo. Então a gente até muda já um pouco, às vezes eu... Se sossega, rapaz, tu pegava 2 horas de fila, né? Então, Lages realmente
proporciona essa qualidade de vida, né? Claro que tem, né, seus pontos, né, de melhora e tudo mais. Eu ainda espero me aposentar e ir morar no litoral, né? Mas para realmente o crescimento de vida, eu vi que a nossa região, não só Lages, mas a nossa região aqui é muito favorecida, né? Sim. Você é uma pessoa que gosta muito de vender, de atender. Aquele dia que eu fiz o convite, tu estava ali na frente da tua loja e tudo mais. Eu vejo que você faz muito esse corpo, né, de comercial, vamos dizer assim. De onde que vem essa tua paixão aí por conversar? Tu até comentou comigo aqui, você é formado em jornalismo, né? Tu já tinha isso, vamos dizer assim, já era do Wilson lá desde pequenininho? Como é que vem essa... Eu acho que vem do Wilson desde a infância, assim, né? Porque eu vou contar um pouco da minha história, eu acho que talvez isso vai linkar com a tua pergunta, a tua colocação. Lá na Bahia, na infância, eu sempre fui muito comunicativo, né? Então, assim, eu vim de uma família muito humilde, né? Muita dificuldade. E eu não tenho vergonha de falar isso, e pelo contrário, eu sempre lembro da minha origem, lembro de onde eu vim. Então isso eu falo para todo mundo e converso com todo mundo e falo o tempo inteiro. Então fui criado uma geração de pais separados, meus pais separados quando eu tinha 3 anos de idade, e tudo muito difícil na época. Minha mãe teve que ir trabalhar, ser zeladora de escola, para poder sustentar 6 filhos, né? Então naquela época não tinha obrigação do pai pagar pensão, então a gente nunca recebeu pensão do meu pai, então nunca teve ajuda do meu pai. Também tem a parte do orgulho da minha mãe, enfim, são história deles, mas... quando eu era criança, eu aprendi a engraxar sapato, a vender picolé na rua. Então, eu carregava a feira nos sábados para as senhoras, donas de casa. Então, tudo isso, quando eu queria ter o meu dinheirinho, eu fazia o meu serviço. Então, eu aprendi a trabalhar isso desde cedo, aprendi a me comunicar com as pessoas desde cedo. E isso me desenvolveu muito para o que eu sou hoje no meu comercial, na minha habilidade de falar, de conversar, de vender, de atender as pessoas. Então, isso veio desde a minha infância, tudo isso vem construindo o processo, né? E para chegar nesse ponto hoje de empreender, de negócios, que eu entrei em Lages, eu me formei em jornalismo, porque eu sou apaixonado pela comunicação, sou apaixonado por jornalismo, então assisto vários telejornais quando eu posso durante o dia, então essa é a minha distração de ver, de um comentário de um e de outro, enfim. E fiz a faculdade, mas a faculdade não me gerava dinheiro, né? A faculdade de jornalismo não me pagava minhas contas que eu precisava ter, não me gerava futuro, então eu queria ter algo mais. E como eu sempre tive o espírito de empreendedor na veia de empreender, eu resolvi eu era funcionário público também, fiquei 14 anos na Prefeitura de Lages, trabalhei um bom tempo, principalmente na Fundação Cultural, com eventos, e isso tudo me conectou muito com pessoas também ao mesmo tempo. Eu resolvi empreender no negócio, né, que era uma loja de bolsas, porque eu tinha uma chefe que gostava muito de bolsas na época, e aí eu viajei para o Espírito Santo de férias, quando eu estava de férias do meu emprego público, e cheguei em Vitória para ficar uns dias em Vitória, né? A minha irmã estava de aniversário e ela me pediu um presente. E esse presente, eu pensei, então, estava dando presente para a Amanda. Ela me levou numa lojinha de bolsas. Tinha bolsa bem pequenininha na Serra em Vitória, e que tinham bolsas do chão ao teto. E eu liguei para minha chefe imediatamente, falei assim, olha, você não sabe onde é que eu tô? Ela falou assim, você está de férias, me ligar essa hora da manhã, você vai estar dentro de uma loja de bolsas, porque ela comprava muita bolsa. E eu fiquei assim... impressionado com o preço das bolsas lá, que era muito barato, porque eu vi o valor que a minha chefe pagava, o valor que vendia, né, nas cidades, que era aqui em Lages e em outros lugares, e lá era muito barato, porque eles fabricavam as bolsas, era uma fábrica de bolsas muito bacana. E eu trouxe 7 bolsas, porque a minha chefe só me traz umas 5, eu trouxe umas 7, 8 bolsas na época e vendi todas as bolsas em segundos. E eu tirei comigo, a bolsa é um bom negócio, vou vender bolsas. Viagem. Pagou a viagem. E eu entrei em contato com a empresa e comecei a comprar bolsas da empresa e vender as bolsas em Lages. Então, eu comprava deles, para comprar muita bolsa, vendia bolsas para professores. Eu tinha amigos que tinham empresa e ia vender as bolsas. As pessoas me procuravam e comecei a conhecer o rapaz das bolsas, baiano das bolsas, enfim. E eu vendi muita bolsa. Quando começou a tomar uma proporção maior, eu falei assim, tá na hora de abrir um negócio. Relutei bastante, né, porque eu tinha meu emprego, mas eu consegui colocar pessoas que administrassem junto comigo, tocassem o negócio presencial comigo, e eu estando presente o máximo possível. E deu super certo. Armazém foi uma loja bem bacana, bem legal, foi uma sociedade boa, mas chegou o tempo que a gente quer ouçar novos caminhos. E aí estava vindo para lá do shopping, né, o Garden, na época, e o shopping via a Armazém, a loja, como um xodócio do Charmosa, uma loja de rua, né, uma loja bacana, ficava em frente à Via Lá de Ouro, ali no centro da Ciro Luz.
E as pessoas falam assim, o marketing do shopping ficou muito no meu pé, e falam assim, olha, vocês têm que ir pro shopping, vocês têm que ir pro shopping, a loja de vocês é a cara do shopping, a cara do shopping, vocês têm que ir pro shopping, vocês têm que ir pro shopping. E quem é empreendedor sempre quer crescer. Quem é empreendedor sempre quer acreditar no sonho, sempre quer acreditar no negócio. E eu acreditei no shopping, mas assim, era um investimento muito alto. Quando eu vi o investimento que era muito dinheiro, eu recuei. Senão não tem como eu ir colocar todo esse aporte de dinheiro, era muito dinheiro na época. E aí eu recuei, e aí o shopping não desistiu, né? O marketing deles também era muito bom, o comercial deles era fantástico, achou uma alternativa, faltando menos de um ano para inaugurar o shopping resolveu fazer algumas lojas, modelos, que fossem, eles dessem uma parte da estrutura e a gente não precisaria comprar o ponto de imediato. Nós compraríamos um ponto, depois de 5 anos, aí nós teríamos o direito de comprar o ponto. Né? Então seria uma forma de um aluguel, mas você tinha que montar toda a loja desde o zero. Ele só entregava o buraco mesmo, assim, você tinha que fazer o do piso, tudo. É só espaço. E mesmo assim ainda era muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo. Só que eu acreditei. Eu acreditei no sonho, eu achei que seria bem viável. Acreditava que lá eles precisavam de um shopping para inovar na cidade e tudo, e era uma novidade muito boa na época. Isso foi em 2014. O shopping inaugurou em 22 de novembro, dia do aniversário de Lages de 2014. E a gente fechou a parceria com o shopping, só que a gente estimou um valor, e a gente gastou 3 vezes mais, porque não tinha na época mão de obra mais em Lages, para gesso acartonado, para colocar piso, eletricista, vidraçaria. Então, veio tudo empresa de fora, de Caxias, Passo Fundo, Curitiba, Blumenau. Então, eram muitas empresas de fora operando para entregar o shopping a tempo de inaugurar. Então, a gente gastou 3 vezes mais, mas fizemos uma loja conceito, uma loja bacana, uma loja bonita. E eu te confesso assim, que a gente inaugurou o shopping. E na inauguração, na semana de inauguração do shopping, e em seguida veio o Black Friday, que foi no dia 28, no final do mês, nós vendemos 5 vezes mais do que nós esperávamos. A gente vendeu muito. E eu pensei comigo que eu vou ficar rico. Agora, acertei a veia agora. Eu vou ficar rico, acertei, esse é o negócio, eu vou ficar rico. Assim, então isso foi muito bom. E aí veio o Black Friday, quando chegou o Black Friday, esgotou o nosso estoque que a gente tinha, a gente teve que fazer um novo estoque para o Natal. No Natal a gente surpreendeu em vendas, o shopping bombom, vendeu muito, muito mesmo assim. Essa foi a parte boa. E aí virou-se o ano, né? E foi o ano de 2014, onde foi a reeleição da presidente Dilma. Então, em 2015 começou aí um novo mandato, um novo processo no país, né? Não sou político nem de A, nem de B, nem de C, mas eu acompanho muito a economia e quem empreende tem que acompanhar o ramo de economia. E em janeiro as pessoas, a cidade de Lages morre, né? Como muitas de outras cidades. Todo mundo vai pra praia, litoral, então todo mundo vai pro litoral, e aí depois vem o carnaval, e aí as coisas começam a funcionar depois do... Lá na Páscoa. Praticamente, depois volta às aulas e tal, é quase na Páscoa, né? Quase em março. Só que os boletos da gente não param, né? O teu fluxo não para, a despesa não para. E como a gente tinha feito eu tinha uma parte do valor e outra parte a gente fez um empréstimo, né? Um financiamento para poder conseguir fazer tudo aquilo. E aí, mas o ano começou bem, a gente tinha caixa para isso, só que o ano foi ficando difícil cada vez mais, né? A economia foi ficando bem, a recessão técnica, depois veio a crise, depois a crise você acha que vai passar em um ano, depois você acha que a crise vai passar no segundo ano, você acha que a crise vai melhorar, aí você sempre está acreditando no dia anterior. E eu acho que quem empreende é isso, não pode desistir, você tem sempre que acreditar. E nesse meio tempo, né? Se eu estiver falando mais, pode me cortar. Não, vamos falando. Nesse meio tempo, quando eu optei para o shopping, eu tinha que sair do meu emprego público. Eu não poderia continuar sendo funcionário público e tendo 2 lojas para administrar. Então o negócio já precisava de mim presencial em tempo integral. Para dar certo, eu teria que me dispor para isso. E eu pedi demissão, pedi para sair do emprego público. Só que quando eu saí do emprego público, eu também não queria depender do salário da loja, porque ela teria o teu tempo de maturação. Eu sabia de todo o investimento que tinha feito nela. E sabia que me demoraria um tempo para poder retornar e tudo isso. Então eu queria ter uma renda extra. E eu fiquei pensando na minha cabeça, como eu posso conseguir essa renda extra sem atrapalhar o negócio e estar mais presente no meu negócio? E aí, quando eu inaugurei a loja do centro, a Armazém, não estava no meu perfil vender óculos. Era armazém, bolsa de acessórios, mas não incluía óculos. E um belo dia antes de inaugurar a loja, apareceu um vendedor na porta, bateu e falou assim, ele viu uma fresta aberta e gostou do estilo da loja, e falou assim, olha, a loja de vocês combina com o meu produto, eu sou um representante de uma marca de óculos, de Florianópolis, de Floripa, e eu venho da região e acho que vocês vão se dar bem vendendo óculos e tal. E eu acreditei. Tem tudo a ver, né? Bolsa, óculos, né? Tudo. Casava-se bem realmente, né? Tá no contexto, sim, né? E aí a gente fizemos a compra dele, e os óculos casou bem, como você está falando, e isso começou a vender bem, sair bem na loja, o conceito.
E com um tempo depois, ele demorava muito passar para me atender, apareceu um outro representante, por coincidência ele é irmão dele, um concorrente de outra marca, né? E aí, só que essa marca... O bom deve ser o churrasco da família entre os dois, Imagina, né? né? Deve ser uma maravilha. E aí essa outra marca me visitava com mais frequência e também tinham modelos que vendiam mais, eram mais comerciais o estilo dele, né? E eu acabei comprando mais das deles. E também criamos um vínculo de amizade. Nesse criar um vínculo de amizade, quando eu decidi sair da prefeitura e comentei com eles que eu estava abrindo um novo investimento e tal, eu pedi para a gente fazer uma parceria, eles me darem um pouco dos óculos para mim poder viajar e representar parte da região, que era só os dois, não conseguiria viajar o estado inteiro. Eles pensaram e disseram não para mim, porque eles acharam, não, já somos nós mesmos, são nós dois e tal, enfim. E ficaram só os dois, não, tudo bem, a amizade segue e a vida que segue. Enfim, naquela época existia em São Paulo 2 feiras famosas para lojistas de bolsas e calçados, que uma era em janeiro, que era a Couro Moda, nos pavilhões da IMB, e em julho, que era a Francal, também no mesmo local, que você comprava em julho, primavera, verão, e em janeiro, outono, e julho, primavera, verão. Então são 2 estações diferentes que você comprava sempre ali. E eu estava em julho numa dessas feiras, nessa feira, na Francal, e uma das minhas marcas de bolsas, a Isabela Pio, estava lançando uma marca de óculos lá no stand, mas assim, uma marca de 12 óculos só. O foco deles era as bolsas e acessórios, e aí eu comprei todas as bolsas e comprei a coleção de óculos dele. Fui lá, olhei, gostei e comprei a coleção de óculos dele. E saiu bem, vendeu bem. E eu resolvi entrar em contato com eles, pensei comigo, eu posso então ser representante da Isabela Pio e vender a marca Isabela Pio, os óculos da Isabela Pio. E eles marcaram uma reunião comigo em São Paulo, eu fui na reunião com eles lá. E cheguei na reunião, falei que eu era daqui, de Santa Catarina, que já era cliente deles há um bom tempo, gostei do produto, que o óculos dele vendeu bem, e que eu queria vender os óculos e pegar a representação dos óculos. E eles falaram para mim assim, olha, tinha várias pessoas na mesa na reunião, e aí eles falaram assim, olha, Wilson, infelizmente a gente não pode te dar a representação da Isabela Pio, porque quem vai vender os óculos da Isabela Pio são os próprios representantes da Isabela Pio. Aí eu disse, olha, eu tô com vocês há mais de 3 anos comprando com vocês, nunca nenhum vendedor bateu na minha porta. Eu só compro de vocês nas feiras. Então eu só compro na feira de janeiro e na feira de julho. Não tem representante me visitando. Mas é a política da empresa, a empresa vai permanecer assim, tal. E disse, ok, né? E aí eu vim embora frustrado. Aquelas empresas feitas de pedra, né? Funcionam assim. E aí eu vim embora para lá, voltei para lá, assim, meio decepcionado e tal. Uma semana depois meu telefone toca para uma nova reunião em São Paulo, num outro endereço. E eu cheguei lá no escritório, estavam duas pessoas, a Fernanda e o Estevão, do pessoal de judeus, e eles falaram assim, olha Wilson, a gente estava na reunião aquele dia da Isabela Pio, a gente não somos dono da marca da Isabela Pio, mas nós produzimos os óculos para a Isabela Pio. E nós vimos em você um espírito empreendedor muito forte, muito bom. E o que a gente vai te falar aqui, você não precisa dar resposta agora, você vai, conversa com quem você tem que conversar, pensa, e depois você nos dá a resposta. Vai parecer que nós somos loucos, mas é uma ideia boa, a gente sabe o que nós estamos fazendo. E aí a Fernanda falou para mim e falou assim, Wilson, ao invés de você vender os óculos da Isabela Pio, por que você não cria sua marca de óculos? Só que ela falou isso para mim lá em 2013. E em 2013, o mundo era outro. Né? Não tinha agilidade da internet, não tinha agilidade hoje do Instagram, do Facebook funcionando, não tinha essa comunicação de vender online, de nada disso. Né? Então era tudo muito mais diferente, um outro mercado. Hoje as pessoas, normal falar uma coisa dessa, mas naquela época não. E aí eu vi ela falando isso em 2013 e eu pensei, como é que vocês são loucos? Como é que eu vou criar uma marca de óculos e sair vendendo uma marca de óculos aí do nada? Daí ela falou assim, Fernanda, olha, eu crio um óculos, já fiz óculos para chutes, para isso, faço várias marcas no Brasil, a gente já produziu, e a gente quer produzir para você. Como eu sou design de produtos, estudei na Suíça produtos, trabalhamos com óculos e relógios lá, somos especialistas nisso, então a gente tem esse escritório aqui e a empresa para produzir isso, e nós vamos produzir para você. Você só vai vender. Você vai criar a tua marca, só vai vender, e eu vou produzir todas as coleções para você. E eu saí de lá achando que eles eram 2 loucos. Eu achei que eram 2 loucos, mas eles são 2 loucos, não sabem o que estão falando, e vim embora. E aí eu cheguei em casa, comecei o que a gente ia conversar, entrou aqui, saiu aqui, e fiquei com aquilo na minha cabeça. Batendo na minha cabeça, martelando na minha cabeça, martelando na minha cabeça. E quem empreende fica muito nisso, né? Sabe aquela coisa? E eu tinha um nome na cabeça que era Esquadra, que eu gostava muito. Eu vi esse nome em algum lugar na época, e numa viagem, e eu gostei muito. E resolvi aceitar a proposta deles, voltei e aceitei a proposta e falei para eles que a marca iria se chamar Esquadra. E eles falaram assim, olha, Wilson, o nome é maravilhoso, vai dar super certo, você vai se surpreender. E aí, em 6 meses, montamos a primeira coleção de óculos, veio a coleção de óculos, chegou tudo
bonito, estojo, case, flanela, os óculos, as garantias, tudo personalizado, bonito e tal. Aí a gente criou juntos. E aí coloquei assim, e agora o que eu faço? Coloquei para vender na loja, das duas lojas, mas eu tinha que abranger mais, né? E aí eu fazia na época as edições de Fashion Hair, colocava stand no Fashion Hair que tinha em Lages, e aí eu vendia armazém e metade esquadra. Fiz festa do Pinhão, uma vez no Shopping Pinhão, armazém, metade esquadra, e aí comecei a prospectar alguns clientes, mas não muita coisa. E aí divulgar a marca nesse estilo também. Consequentemente, tinha recém me formado em jornalismo também, e com a minha turma, que eu tinha formado em jornalismo, tinha contato com a minha turma, eu liguei para eles, porque naquela época vinha muitas pessoas de ônibus de outras cidades estudar em Lages. Então vinha de Correia Pinto, Vacaria, Curitibanos. E segue até hoje. Eu sou professor na universidade, né? E chega 9h30, a aula tem que ir até um pouco mais tarde, chega 9h30, os alunos já começam, não, professor, meu olho. Então vem ainda de Ponte Alto, Correia Pinto, São Joaquim, de tudo quanto é cidade em torno vem ainda. E isso é muito bom. Isso te conecta com outras pessoas de outras realidades locais. E eu liguei para esses meus colegas, falei assim, falando, então, se eu for na tua cidade vender meu óculos, a marca assim, quais as lojas que vocês me recomendam? E eles começaram a me indicar. Vai na loja tal, vai na loja isso, vai na loja X e tal. E eu fiz uma listinha. E a primeira cidade que eu fui sair para vender óculos fora de Lages foi Otacílio Costa. Aí veio o Otacílio Costa, na primeira cliente disse um não para mim. Na segunda cliente era dentro de um mercado ofertão, que era a Adriana. O Domai, na época, era vice-prefeito de Otacílio Costa, e a Adriana tinha uma boutique dentro do mercado, assim, bacana, escolada, mulher super pra frente, assim, até hoje. E ela viu meus óculos e gostou dos óculos e comprou meus óculos. É a tua parceira até hoje? É minha parceira até hoje. E aí a Adriana comprou meus óculos e eu vim embora feliz da vida, tinha feito a minha primeira venda de óculos, bem feliz. Quando chegou a tarde, a Adriana me ligou. Falei assim, Wilson, onde é que você tá? Falei, tô em Lages. Menino, você não vai acreditar, já vendi teus óculos quase todos. Amanhã você consegue me trazer mais? No outro dia. Então aquilo foi uma injeção de ânimo para mim gigantesco. Aí eu vi o potencial que eu tinha na mão, que daria super certo realmente aquilo que a Fernanda falou. Voltei na Adriana no outro dia, ela comprou o dobro de óculos, e assim, consequentemente, eu fui abrindo clientes de atacado até que eu cheguei aos 10, que era o meu limite. Eu queria ter 10 clientes de atacado, lojista, esses 10 clientes dessem o giro e o retorno financeiro para mim, que seria o meu dinheiro que eu não precisaria tirar do armazém. Então eu estava feliz. Eu consegui os 10 clientes na redondeza da Serra Catarinense, meio oeste, né, alguma cidade meio oeste, e aquilo supria a minha necessidade. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, na crise, voltando à crise, a recessão técnica e tal, começou a faltar dinheiro, as pessoas não compravam mais. Então eu tinha duas lojas, uma no centro e uma no shopping. Vendia o mesmo segmento de produto. O cliente comprava no centro, eu comprava no shopping. Quem comprava no shopping, eu comprava no centro. Então, eu era concorrente de mim mesmo. E eu comecei a me tornar concorrente de mim mesmo para poucos clientes. Porque o shopping não tinha vida própria durante a semana, as pessoas não iam no shopping durante o dia, durante a semana era morto. Final de semana movimentava, mas as pessoas circulavam, só rodavam, iam para a alimentação e passeavam no shopping. Desculpa te cortar, eu trabalhei na rede de shoppings lá de Balneário, né? E a gente tinha uma brincadeira interna entre nós ali. Eu coordenava o estacionamento do shopping lá de Balneário e a gente brincava que era o cliente casquinha. É aquele cara que ele entra no shopping, ele dá 3, 4 voltas em torno ali, compra uma casquinha lá do Bob's e vai embora. Sim, tem muitos. Tem uma galera que vai para passear, para bater perna. Meus lojistas precisam vender. Sim. Né? E a gente teve vários agravantes, assim, porque primeiro que foi complicado colocar na mentalidade das pessoas em Lages que tinha que trabalhar no domingo, que não tinha essa cultura de trabalhar no domingo. Segundo, trabalhar a loja de shopping até as 10 da noite. Também não tinha essa cultura na época. Foi um processo bem difícil. Consegui colaboradores, treinar, enfim. E aí, voltando à parte que o tempo foi se passando, a crise foi aumentando, e a um determinado momento eu decidi que eu teria que fechar uma das duas lojas, né? E aí, o shopping soube que eu iria fechar a loja do shopping. Eu falei assim, eu vou fechar o shopping porque o custo operacional do shopping era muito alto, era muito dinheiro, né? Fundo de promoção, fundo de participação, condomínio, aluguel, luz, funcionário até tarde da noite, hora extra, enfim, né? Tudo aquilo estava dificultando muito. E aí foi quando o shopping fez uma proposta para ele não fechar o shopping e ficar com eles mais um tempo. Ok, eu fiquei de analisar e pensar.
Só que a coisa foi dificultando tanto, que eu já não estava mais sem saídas. Então, assim, eu tinha um empréstimo gigantesco para pagar, tinha muita conta para pagar, e não estava entrando no giro de dinheiro. E o dinheiro que eu vendia os óculos já ia tudo para armazém. Já não era da esquadra, não era meu, nem nada, era Já tudo tava armazém. tendo que fazer um Tudo. balanço. Um balanço ali, o que eu faço, né? E eu estava vindo de Videira, eu estava vindo atender uma cliente de 13 Tilhas, e aí eu vi um outdoor no meio da estrada, uma cliente lojista de 13 Tilhas, que comprou comigo no Fashion Hair, e aí se tornou minha cliente lojista. E eu vi um outdoor no meio da estrada, Expo Videira 2015. Né? O shopping inaugurou em 2014, Expo Videira 2015, e esse era setembro de 2015. E eu pensei comigo, ó, eu faço a festa do peão, faço Fashion Hair, quem sabe se eu comprar um stand na Expo Videira e vir vender os óculos vai dar certo. Eu precisava ter uma salvação, precisava achar alguma coisa, né, para inovar e salvar um pouco a empresa das dívidas que estavam se acumulando. E eu cheguei lá, liguei para eles, comprei o último stand que tinha na Expo Videira. Nunca tinha ido em Videira, fui para Videira, né, dobrei os bancos do carro, coloquei os óculos, os expositores, tudo e fui para Videira. Cheguei em Videira, aí o stand estava lá para montar, eram 3 dias de feira, sexta, sábado e domingo. Começava sexta, final da tarde, cheguei sexta de manhã. E aí não tinha uma mesa, não tinha uma cadeira, não tinha nada, só tinha os expositores e os óculos, né? E eu fui conversar com alguém da organização da feira lá, me passou para uma pessoa, a pessoa queria me alugar 2 mesinhas de plástico, na época ele me cobrava R$300. Eu falei assim, não tem como pagar R$300 2 mesinhas de plástico, né? Eu compro R$300 e eu compro quase essas mesas, o valor das mesas na época. Aí na minha frente tinha um expositor gigante de móveis da cidade, móveis projetados, sofás, fábrica de sofá junto, eles tinham uma empresa grande. Eu fui lá conversar com o senhor, se ele não tinha uma mesinha para me emprestar, bem humilde. Você não tem uma mesinha para me emprestar? Não. Aí você vem de onde? Eu vim de lá, esqueceu de vender, eu vou vender óculos. Aí ele falou assim, não, pode descer lá na loja, me deu o endereço da loja, escolhe o que você quiser de móveis lá, que eu peço o caminhão carregar e trazer para você. Que faz propaganda até para ele, Sim, né? muito bom. E ele falou assim, você vem sozinho? Eu falei sim. Ele falou assim, olha, hoje você pode ficar sozinho, mas fim de semana você não vai dar conta de atender sozinho. Você precisa de mais uma pessoa para te ajudar. Vou ver lá na empresa quem está interessado em fazer um free e aí eu vou liberar para vir te ajudar. São os parceiros que a gente encontra no caminho. No né? caminho da vida, que somam muito e agregam muito na vida da gente. E aí uma esposa de um colaborador dele veio trabalhar comigo e eles trouxeram todos os móveis, meu stand ficou lindo, mobiliou meu stand, a gente colocou tudo. E naquele dia, de sexta a domingo, eu vendi 100 óculos. Aqueles 100 óculos para mim foi um gás gigantesco na época, assim, um gás assim, de dinheiro, porque era tudo dinheiro à vista, assim, um gás para a empresa assim, muito bom. Salvou a gente assim, do fôlego, mesmo assim, no recurso. E aí eu fiquei pensando assim, e a feira é muito boa, eu tenho que me conectar com mais feiras. E a pessoa que me vendeu a feira da Videira já ia ter a feira em Catanduvas, que é a festa do chimarrão em Catanduvas. E eu comprei a festa do chimarrão em Catanduvas no mês seguinte, fui para Catanduvas, foi muito bom Catanduvas, de lá eu me conectei, que tinha uma feira já mais uma outra no meio oeste, que era a festa acho que era do leite, eu não lembro o nome da feira ainda, em Capinzal, Expo Vale, em Capinzal, e aí eu comprei o stand da Expo Vale em Capinzal, e ali foi um estouro, porque além de eu vender muito, eu já tinha uma cliente de Capinzal, fiz uma parceria com ela, foi bom para ela e bom para mim, então os clientes dela se tornaram meus clientes se tornaram clientes dela, é minha cliente até hoje, né? A gente tem essa parceria muito boa até hoje. E de Capinzal, eu me conectei com um cara, com pessoas que vieram do Rio Grande do Sul para expor em Capinzal e me falaram que no Rio Grande do Sul tinha feira todo final de semana. Aí para mim esse era o céu. Eu falei, no Rio Grande do Sul tem muita feira no final de semana. E me passaram um contato de um cara que fazia muitas feiras. E eu entrei em contato com o cara e ele me vendeu uma feira em Passo Fundo, em dezembro, de 1º a 14 de dezembro em Passo Fundo. E eu fui para essa feira em Passo Fundo, trouxe um amigo para me ajudar de São Paulo na época. E eu fiquei entre Passo Fundo e Lages, porque a época do Natal é a época que a loja precisava vender mais, as duas lojas, né? Então eu tinha que salvar, né? A minha expectativa de tudo era ser um dezembro maravilhoso, né? Como era antigamente, nos anos anteriores. E aí eu ia Passo Fundo, Lages, Passo Fundo, ficava naquele vai e vem, Passo Fundo deu super certo. Lages foi mais ou menos, o Natal já não era mais o que era antes, as pessoas já não tinham mais o poder de compra e consumo do que eram os natais anteriores, então a gente já sentiu tudo isso. E aí o pior veio o ano seguinte, mas em Passo Fundo as pessoas começaram a me falar, ver o meu produto, conhecer o meu produto, que eram só pessoas do Rio Grande do Sul, feirantes do Rio Grande do Sul, de empresas e tal. Eles falaram assim, nossa, teu produto é muito bom, é muito diferente, e não tem nas feiras do Rio Grande do Sul. Você, olha, você tem que fazer o rodeio de vacaria, que é em janeiro, você tem que entrar na festa da uva de qualquer jeito, que é em fevereiro, você tem que fazer a feira na soja, você tem que fazer a feira na milho, você tem que fazer a feira e foi me dando contatos, e aquilo foi explodindo na minha cabeça. Virou um feirante. Explosão, tem que virar um feirante, vou ter que achar onde está o dinheiro, tem que correr atrás do dinheiro, né? Preciso expandir a marca, mas eu preciso de dinheiro para a empresa, preciso salvar a empresa. E eu voltei, e aí conectei com o rodeio de vacaria e consegui um stand de rodeio de vacaria.
Liguei para a festa da uva, a moça falou assim, impossível, meu querido, a festa da uva é de 2 em 2 anos, os estandes já estão vendidos há quase 2 anos, não existe mais estande na festa da uva. Mas, se surgir uma vaga, eu entro em contato com você. Eu ligava para ela todos os dias. Sabe que é todos os dias? Não tinha WhatsApp. E emocionada? Eu ligava para ela todos os dias, porque a festa da uva é 18 dias. Então, todo mundo falava que a festa da uva era muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Nunca tinha ido a Caxias, não sabia onde é que nem era a festa da uva, como é que era a festa da uva, enfim, né? E eu fiz o rodeio de vacaria, e o rodeio de vacaria foi muito bom, salvou a gente também um bom pedaço, ajudou a gente um bom processo. E eu fiquei na festa da uva todos os dias ligando para ela. Ligava para aquela Rosane todo dia, até o nome da mulher eu lembro até hoje, era Rosane. Eu ligava todo dia, não tem, não tem, não tem. Um belo dia, toca o meu telefone, ela, Wilson, sim, vagou um stand aqui, não é no meio do comércio lá junto do pessoal, mas é um standzinho pequeno, te interessa? Eu me interesso, eu quero, importante eu estar inserido dentro da festa da uva, eu quero e vou. E aí comprei esse stand, e por um milagre, bênção de Deus, esse stand foi o melhor stand da festa da uva. Ela me colocou no melhor lugar da festa da uva. Eu fiquei na boca do lobo, na entrada das pessoas da festa da uva. E eu Entrava, dava de cara com a esquadra. Era uma multidão. A festa da uva é muito grande, é muita gente que circula. É uma festa gigantesca, muito bonita, a gente faz até hoje. E teve esse ano, inclusive. E na festa da uva, eu quero te dizer que a festa da uva foi um divisor de águas para a empresa. A empresa é uma antes da festa da uva, e a empresa é hoje o que é pós-festa da uva de 2016. Como era uma feira de 2 em 2 anos, o fluxo de pessoas é muito grande, e as pessoas entravam e davam de cara com a esquadra. E as pessoas me perguntavam, vocês são uma franquia? De onde vocês são? E óculos? E aí, a gente não dava conta de vender óculos, Juliano. Nós vendemos 890 óculos em 18 dias da festa da uva. Nossa. Eu faturei naquele ano, aquela festa, dinheiro que eu nunca imaginei faturar na vida. Então, a empresa e a esquadra deu um salto gigantesco. Dali, eu voltei e liguei para minha contadora e falei assim, como é que eu faço para me tornar franquia? Todo mundo perguntou se a gente é franquia, se a gente é franquia, se a gente é franquia. Eu disse, olha, Wilson, o caminho mais você vai procurar o Sebrae. E eu fui para o Sebrae, e aí o Sebrae falou assim, olha, o processo de franquia, você tem que é uma consultoria, ela explicou, mas você já registrou a tua marca? Eu falei, não registrei. Eu falei assim, primeiro vamos registrar a tua marca. Sim. E hoje eu tenho uma marca registrada, graças ao Sebrae, na época me deu toda essa orientação para poder registrar minha marca lá em 2016. Antes da gente vir com essa questão da tua marca, Wilson, só fazendo um gancho para a gente não perder essa conexão aí da questão das tuas feiras e dessa em especial da festa da uva, tu acredita que esse aí foi o momento em que você mais precisou, vamos dizer assim, acreditar na tua ideia, no teu negócio, cara? Porque você comentou ali que a entrada nessas feiras foi justamente porque a empresa, ela, né, tava, vamos dizer assim, estava indo, mas não estava daquele jeito, né? A qualquer momento poderia ser que o teu negócio viesse a quebrar, né? Você acredita que esse foi o momento, assim, tem aquela questão da persistência, né? Você comentou, né? O empreendedor precisa ser persistente, aquela história de matar um leão todo dia, não existe isso, né? Mas você acha que foi nesse momento, na tua entrada dentro das feiras, eu até achei legal, eu não sabia que vocês faziam essas participações em feiras, você acha que isso aí foi o que, vamos dizer assim, tu falou, né, foi a minha maior venda, eu vendi 890 óculos numa única feira, né, você jogou a tua empresa lá em cima em questão de faturamento, questão de venda, tu acha que esse foi a virada do teu negócio, assim, a explosão do teu negócio, na verdade? Sim, e aí eu vou te concluir a tua pergunta dizendo que a esquadra sempre foi bem, desde que ela nasceu, mas a menina dos olhos minha era armazém. Não era a esquadra. Você não queria se desapegar. Não era a esquadra. A esquadra nasceu no quartinho da bagunça da casa. E depois ele veio para o depósito da loja do armazém do centro. Aí, depois da festa da uva, ele foi ter o primeiro escritório dele, que era na Benjamin Constant, pequenininho ali. Mas a esquadra começou a projetar aí nessa virada de chave que você está falando, porque eu ia para as feiras, comecei a fazer, da festa da uva, eu comecei a linkar várias feiras. E eu comecei a ficar só em feiras. Porque as feiras realmente foi a salvação da empresa. Né, da esquadra em si. Só que chegou um momento que eu estava tão fora nas feiras que meus clientes chegavam no armazém e não compravam nem entravam. O Wilson tá, o Baiano tá, não tá, deixa um abraço para ele. Então as lojas pararam de vender. Né? As pessoas muitas vezes querem conectar com o proprietário, com o dono, que tem um atendimento diferenciado e tal, enfim. Pararam de vender mais. Até que meu ADM me chamou e falou assim, olha, ou a gente fecha armazém, o armazém vai quebrar a esquadra e vai quebrar tudo, não vai sobrar nada. Só que, né, respondendo essa tua pergunta, eu tinha muito apego ao armazém.
Então eu me matava na estrada, me matava trabalhando em feiras e pós-feiras, eu não tinha mais vida social, eu não tinha vida com pessoas, eu não tinha quase nada, porque eu emendava uma feira na outra. E quando eu chegava em Lages, eu tinha que montar coleções, eu tinha que atender clientes atacado, eu tinha que projetar, organizar a feira seguinte, então eu não tinha mais tempo para nada. E eu ainda empurrei isso com a barriga um bom processo. Mesmo indo pro buraco, eu ainda empurrei com a barriga um bom processo. Até que quando eu decidi fechar uma loja, daí o shopping me chamou e ia fechar o shopping. O shopping me chamou e falou assim, olha, não fecha a operação do shopping, fecha a do centro, fica com o shopping, nós reduzimos os teus custos 50% em tudo. Aluguel, fui de promoção, tudo. Como eu tinha botado muito dinheiro no shopping, então você não quer perder tudo aquilo. Sim. Não vou perder, desprender tudo aquilo. E eu aceitei, aí foi o meu erro. Eu aceitei a proposta do shopping, fiquei com o shopping e fechei o centro. Só que, como eu estava fazendo muitas feiras no Rio Grande do Sul, um cliente me comprava o meu óculos lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e falava assim, vocês são de onde? São de Lages, mas eu nem sabia onde era Lages. E se estragar meu óculos dá problema, onde é que eu vou encontrar vocês depois? Por mais que tinha uma garantia, com contato, dizendo tudo que o nosso produto garante e tal. Mas fica aquela insegurança da pessoa. Gostei do produto, mas e se der problema, onde é que eu vou te encontrar depois? Não sei nem onde é que é Lages. E eu comecei a imaginar que a gente tinha que se posicionar em alguma forma no Rio Grande do Sul. E como eu tinha feito uma feira em Gramado, que tinha sido muito boa também, e eu amei a cidade de Gramado, falei assim, vou ter uma loja em Gramado. E aí, ao mesmo tempo que a gente fechou a loja do centro, a gente ficou só com o armazém do shopping, a loja do centro nós transformamos numa loja de óculos, e ao mesmo tempo abrimos uma loja em Gramado também de óculos. Uma loja só esquadra. Em Gramado e uma em Lages. Qual era o nosso... Não é um erro, mas a nossa dificuldade na época. Nós não poderíamos ser ótica porque nós não tínhamos técnico óptico e eu não tinha nenhum conhecimento e habilidade de lentes para trabalhar com lentes de grau, lentes de óculos e tal. Só em óculos. Nosso know-how todo era em óculos, né? Especializado em óculos, não em lentes. E também não poderia ser ótica. Enfim, a loja de Gramado, ela deu um patamar e posicionamento para a marca gigantesco. A marca subiu e evoluiu. Porque uma coisa é eu chegar no Rio Grande do Sul e falar que eu sou de Lages. Outra coisa é eu chegar no Rio Grande do Sul e falar que eu tenho uma loja em Gramado. Sim. Que a marca tem uma loja em Gramado. E tinha a loja em Gramado, bem conceito na Borja. Uma loja bem bonita. Então isso deu um posicionamento gigantesco. A marca explodiu no Rio Grande do Sul. A gente crescia nas feiras. Então você chegava assim, a marca de Gramado, a empresa que veio de Gramado. As pessoas nem se associavam a gente Lages. Só Gramado, né? E a gente começou a fazer cada vez mais feira no Rio Grande do Sul e deu muito certo isso. Qual a dificuldade no negócio? A armazém do shopping piorou cada vez mais, porque a crise não passava, o shopping só piorava. A loja Esquadra de Lages, que era uma loja de óculos, só vendia óculos no verão. No inverno, os lagianos não têm o hábito e o costume de usar óculos de sol. As pessoas acham que só precisa usar óculos de sol no verão, e está errado, porque o sol do inverno queima tanto a retina quanto o sol do verão. Tem toda essa necessidade de você estar se protegendo dos raios UV também no sol do inverno, embora no sol do inverno é bem menos, mas tem essa necessidade. E só com a venda do verão não se pagava o custo operacional da loja. Então, assim, a gente tinha uma loja linda, conceito, bonita, mas ela não vendia lentes de grau, que é o que agregava um valor financeiro, e vendia óculos só no verão e no inverno, que é longo o nosso período de inverno, que não vendia. Qual a dificuldade de Gramado? A loja era linda, maravilhosa, os turistas amavam, a loja vendia, movimentava, mas quando eu ou outra pessoa da empresa estava presente, funcionários não faziam a empresa andar. Então você tinha colaborador que você abria a câmera e ele não estava na loja. Você tinha colaborador que você abria a câmera e ele estava no vizinho tomando chimarrão. Você tinha colaborador, que foi o último que nós tivemos, que foi o que fez a gente encerrar a operação de Gramado, que contratamos um gerente Bambambam, que era conhecido na cidade por indicação de A, B, C, D, enfim, que era para fazer acontecer. A gente tinha um privilégio, que quem conhece Gramado sabe, dificuldade de estacionar, a gente tinha um privilégio embaixo da loja ter um estacionamento próprio, então você chegava, estacionava, subia a escada, já estava dentro da loja. Esse cidadão maravilhoso, ele saía nos horários livres para fazer Uber. Foi na época que o Uber começou a crescer. Nossa. E dar dinheiro para os Uber na cidade. Então ele saía, vinha corrida boa, fechava a loja, fazia Uber, via e voltava. Até que os nossos vizinhos de loja me ligou e falou assim, Wilson, preciso que você venha a Gramado para conversar contigo. Eu tive uma história parecida, Wilson. Até fazer dois parênteses aqui. A primeira questão do CNPJ, né? Tu acredita que você ter mantido essa tua marca, né? O armazém, foi um dos teus maiores erros como empreendedor, assim, ou não? Tu acredita que, não, cara, eu acho que teve um vacilo um pouco maior ainda aqui? Porque eu te pergunto isso, porque assim, eu tô muito parecido com você atualmente. Eu tenho 2 CNPJs e tem um dos CNPJs que eu tenho um carinho por ele.
Tanto é que a razão social dele, cara, é G12, em homenagem ao meu filho que é Gabriel e nasceu no dia 12. Então eu tenho um amor, eu não quero desapegar, eu não quero cancelar essa empresa, eu não quero suspender esse CNPJ, sabe? E muito, o empreendedor, né, ele tem muito disso. Eu lembro de uma convidada nossa, a Amanda, que ela também, ela montou tipo um coworking de salão de beleza e tudo mais, onde vinham os profissionais, e ela falou, Juliano, aquele negócio só me sugava, só tirava dinheiro e tempo meu, até que a hora que eu cheguei assim, não, cara, não dá mais, eu preciso me desapegar daquele negócio, né? Foi onde ela deixou aquilo ali, deu uma virada na carreira e cresceu. Então, eu acredito que na tua jornada de empreendedor, você ter segurado, aguentado essa marca por muito tempo, foi o teu maior erro, assim, como empreendedor? Eu acho que foi um dos maiores erros, Juliano, porque quando se fala de apego emocional é muito difícil, né? Você desvincular, que o que você acabou de falar é um apego emocional, você vinculou teu filho, a data e tudo, né? E esse apego emocional é um sonho que tem por trás dele. Então tem todo um sonho de construção, de investimento financeiro, de trabalho, de amor, de dedicação, né? E gerar uma empresa é como gerar um filho. A gente não gera filho fisicamente, mas eu imagino que seja isso, né? Eu acho que foi um erro, sim. Eu poderia ter encerrado antes, ter ouvido o meu administrativo na época, e eu não ouvi. Foi um erro. Mas para quem empreende é muito difícil desapegar isso. Então hoje eu teria encerrado mais cedo, eu não teria prolongado tanto ela, porque ela sugou muito, muito, e trouxe muitos transtornos para minha vida. Trouxe muitos transtornos para o meu CPF, trouxe muitos transtornos para o meu dia a dia, que eu demorei anos a lutar para conseguir organizar isso. Foi anos depois, né? Porque tudo isso você vai deixando, você vai tentando, e eu precisava sobreviver de alguma forma, né? E quando a gente encerrou a operação da Armazém, pra você ter uma ideia, já fazia mais de 3 meses que eu não pisava na loja do shopping. Eu não tinha tempo para pisar na loja do shopping. Então a operação do shopping ela foi desmontada sem eu participar, sem eu ver, sem nada. Entendeu? Então você não tinha mais salvação na época. Então isso já poderia ter sido feito bem antes lá atrás. Isso realmente foi um erro, né? Mas é um erro que você quer pagar para ver. Você acredita que vai melhorar, que vai mudar, que vai ajudar, né? Então tudo que eu me matei, me esforcei, não valeu a pena, não compensou. Se eu tivesse pego todo aquele esforço e concentrado tudo na esquadra, a esquadra teria chegado num patamar muito antes, sem sofrimento, que foi. E aí o segundo tema que eu queria verificar contigo ali, tu falou da loja de Gramado, né? E dessa questão do teu colaborador, e a gente vê até hoje a dificuldade que a gente tem, às vezes, de confiar e delegar algumas funções, né? Às vezes o gestor, o empreendedor, ele tem um certo receio, parece que a gente tem que estar sempre com o olho, né? Controlando e vigiando para ver se está saindo do jeito que a gente faz, né? Do jeito que a gente quer que saia, né? E aí eu te comentei até antes aqui, a gente é uma franquia também, né? E eu tinha a unidade lá de Balneário. Cara, eu passei por isso 2 vezes. Uma vez eu contratei uma menina, né? E bem antigamente eu já tinha um contato com ela, disse, ó, tá aqui, a unidade é tua, você que vai operacionar, né? Vai tocar o negócio aqui, eu vou ficar lá em Lages, né? Te dando as coordenadas. Cara, eu fazia até prospecção, entrava em contato com as empresas e tal, ó, marquei uma reunião para você, vai lá no dia tal, no horário tal, fala com a pessoa tal, tá pronto, vai lá e vende o negócio. Não ia. Né? Teve um outro rapaz, cara, daí eu não vou trazer os nomes, né? Mas daí eu assim, cara, eu fiquei com essa menina há 5 meses, disse, ó, não vai dar, desse jeito, né? Não tá indo. Contratei um outro rapaz por indicação, porque eu sou de lá, então por indicação de amigos e tal, não, esse cara aqui e tal, não sei o quê. Beleza. E aí a unidade já vinha operando, já tinha clientes. Eu disse, cara, ó, nós temos essa carteira de clientes no qual você vai fazer a gestão, vai fazer as visitas e tudo mais, e daqui para frente a gente vai adquirindo novos para sua carteira. E começamos a trabalhar. Ao longo, ele veio para lá, ficou 10 dias aqui em treinamento comigo e tal. Passou um tempo, nós estávamos assim, conseguia 1, 2, perdia 1, 2. 1, 2, então... E até um certo momento tinham clientes muito bons nossos, assim, clientes que eu tinha até uma certa amizade, né, com a empresa, com o proprietário. E um dia um deles me ligou, brabo comigo, assim, tal, pá, Juliano, porque não tá dando certo isso aqui e tal, não sei o que, assim, mas o Vinícius,
cara, tu cancelou o contrato faz 3 meses, cara. Eu não tô nem entendendo por que tu tá brigando comigo. Tá me ligando aqui e tal, não sei o quê. Como que eu cancelei, cara? Tá aqui, já vem aqui toda semana, a gente conversa e tal, não sei o quê. Cara, ele tava passando para mim que os cancelamentos de contrato e ele tava assumindo por fora. Nossa. Você viu a jogada que o cara tava fazendo? Assim, cara, aquilo ali, assim, não, daí, assim, cara, daí... E aí, voltando agora, fazendo gancho no teu negócio, e até falando desse período que tu comentou, que você ficou até 3 meses sem pisar no shopping, tu acredita que esse, vamos dizer assim, o afastamento do empreendedor, porque quando a gente cresce, consequência do crescimento é você estar, né, muito mais na gestão, você não consegue estar tanto lá no operacional. Você acredita que esse distanciamento do empreendedor faz com que a gente acaba perdendo o controle do negócio também e a gestão principalmente sobre a equipe? Cara? Eu não acho, eu tenho certeza. O negócio, o dono é aquele negócio. Aquela história do boi, o gado engorda com o olho do dono, ela é real. Sabe? O dono tem que estar presente no negócio. Você tem que estar inserido, tem que estar dentro do processo, tem que estar junto do negócio. Se não estiver inserido no processo, é difícil ele andar. E aí eu vou chegar daqui a pouco, num determinado momento, que é bem isso mesmo, assim, do dono estar juntos, né? Mas com o encerramento da Armazém, nesse sentido, foi uma coisa boa para mim, assim, porque eu pude dedicar realmente no que estava dando dinheiro, que era a esquadra. Então, aí eu entrei como dono mesmo do negócio e consegui alincar e imaginar que esse é um negócio que eu tenho que focar, esse é um negócio que eu tenho que me inserir, me dedicar e esquecer armazém não deu certo e agora focar aqui e decidir aqui. Então, acho que nesse momento que eu peguei falando para tua frase de colocar de cabeça em um negócio só e focar ali, eu acho que esse foi o ramo e aceitar que não era mais armazém. Era a esquadra agora. É a esquadra que tinha que ser a menina dos olhos. É a esquadra a empresa que eu precisava dedicar. E aí eu peguei nesse gancho com a esquadra e a gente começou a fazer feiras e aumentar o volume de feiras, né? E a loja de Gramado, a operação de Gramado, chegou num determinado momento que ela tinha que se encerrar por falta de operação. Lá a gente tinha que encerrar porque não estava dando prejuízos, não valia a pena. Foi 2 decisões muito difíceis mesmo, mas eu não poderia correr o risco, de novo, o erro da Armazém de esperar tanto tempo. Eu tinha que ouvir agora o meu administrativo, que o Flávio é no meu braço direito, ainda, né? Meu consultor em muitos momentos. Então, assim, eu tinha que ouvir para não cometer o mesmo erro que eu cometei com o Armazém, de ficar segurando, prolongando, né? Porque ali a decisão tinha que ser logo. E a gente tomou a decisão de encerrar, uma decisão super certa, mesmo assim, Gramado depois de 3 anos, Lages acho que depois também de 3 anos e meio, mais ou menos, né? Encerrar essas 2 operações e ficamos sem loja física nenhuma, só vendendo nas feiras e atacado. Em 2020, iria acontecer as nossas melhores feiras. A gente já tinha criado um grande número de clientes de atacado, de clientes lojistas do Brasil, de vários lugares, né? Mas as feiras, aquele ano ia ser um boom muito bom para a empresa, de 2020. E o que acontece? Covid de 2019. Né? Putz! Então a Covid de 2019 também foi um outro divisor de águas para a empresa. Porque como a gente tinha focado muito em feiras, a primeira coisa que fechou foram os eventos. Aglomero de gente. Aglomeração de pessoas. Nós estávamos fazendo uma feira dentro dos pavilhões da Festa da Uva, que é uma feira que é uma feira segmental, que não é a Festa da Uva, mas é um outro segmento, que é a festa dos produtores e tal. E a gente era na sexta, fizemos sexta, sábado, domingo, eram 3 finais de semana. No primeiro final de semana, a gente ficou até no domingo, na segunda fechou tudo. Então nós ficamos 3 meses com todos os nossos óculos trancados dentro do pavilhão da Festa da Uva. Eu voltei para Lages, a gente se olhou na empresa, o que vamos fazer daqui pra frente? Se fosse máscara ainda, né? Se ainda fosse máscara, nada. Mas eram tudo lá, tudo fechado. E na sequência viriam nossas 5 melhores feiras do ano, porque muitas feiras são de 2 em 2 anos, e aquele ano de 2020 era um ano de feiras muito boas. E nós já tínhamos comprado estoque para isso. E para a gente ir para uma feira, você tem que pagar antes do stand, porque você não entra e não monta a feira. E não são valores baratos. São stands caros, custam caro cada stand de uma feira, né? Então você investe muito dinheiro. Então a gente tinha muito dinheiro investido nessas feiras e muito estoque já comprado e preparado para essas feiras. E veio a pandemia e nos derrubou tudo da noite para o dia. Em segundos. Né? Não vai acontecer mais, não sabe? No momento você acha que vai ser 1 mês, de 2 meses, vai estar voltando tudo ao normal e tudo. Mas nós não imaginávamos que fosse uma proporção tão grande, né? Fosse algo tão devastador mesmo assim. E ele precisava
pensar em alguma alternativa. E ainda estava eu e o Flávio na empresa e falou assim, olha, vamos para casa, fechar a empresa, porque a empresa fechada pelo menos não está gerando despesa, e aí vamos pensar, esfriar a cabeça, pensar e viver, e depois ver o que a gente faz da vida. E minha cabeça estava flutuando. Qual foi a nossa salvação? Tem uma cidade que chama-se Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Sou apaixonado por Bento, amo Bento, de paixão assim mesmo. E a gente faz uma feira lá anual, que é Expo Bento, mês de junho, uma feira de 10 dias, gigantesca. Te convido a conhecer, você vai amar. Para você prospectar negócio na Expo Bento é fantástico. Aí você entra numa feira que você encontra de tudo que você imaginar. Você pode comprar uma casa, você pode comprar um carro zero, você pode comprar tudo que você imaginar, você encontra na Expo Bento. Para mim, é a melhor feira de negócios para você fazer e acontecer de tudo. E as pessoas vão para lá não é por show, elas vão para lá para Expo Bento mesmo, para comprar. É um lugar de compra. Você compra de tudo. De comida, lazer, tudo que você imaginar, você compra dentro da Expo Bento. E é um pavilhão, é uma feira linda, super organizada. É a feira mais organizada que existe no Rio Grande do Sul e é a feira que eu mais amo fazer. Como a gente, com o longo dos anos, a gente prospectou muitos clientes, a gente cativou e conquistou muitos clientes em Bento Gonçalves, e nosso produto é muito aceito pelo diferencial da marca que é. Nosso produto tem um diferencial do conceito de todo mundo do básico, sai fora nesse sentido. Eu sempre sonhei em ter uma ótica em Bento, uma loja. Não mais uma loja, uma ótica. Não ia cometer o erro de novo de abrir uma loja que não fosse ótica. E aí eu comecei a estudar um ano antes da pandemia, técnico óptico em Itajaí. Então eu fazia ponte aérea Lais, Itajaí, todo final de semana. Porque daí precisa ter o profissional. Assim como a farmácia tem o farmacêutico, as óticas têm que ter um técnico óptico, né? E aí eu fui fazer na Filadélfia, que é um instituto que tem em Itajaí. E quando eu estava me formando, faltava um mês para terminar, veio a pandemia. Né? E então eu terminei meu curso online ainda e finalizei ele online para me poder exercer. E meu sonho era abrir uma ótica em Bento. Eu falei assim, eu vou abrir uma ótica em Bento, tenho certeza que vai dar certo em Bento. Era meu projeto. E com a pandemia, destruiu todo o sonho, não sabia de onde começar e tal. Porém, uma semana antes de vir a pandemia, eu tive presencial no fim de semana em Itajaí no meu curso. E eu me conectei durante o almoço, fui almoçar com os colegas, um professor foi junto, e era o professor mais carrasco do curso, que eu quase desisti do curso por causa desse professor que era muito carrasco, né? Ele era muito difícil a matéria dele. E aí era de cálculos, enfim. E ele era de Criciúma. E no almoço eu falei assim, professor, conversa vai ser, custou caro para mim estar aqui no curso hoje. Por quê? Porque eu estava no rodeio de vacaria, fazendo uma feira no rodeio de vacaria, tive que sair de lá, vir para cá, pagar um colaborador para ficar lá me substituindo. E aí, transporte dele, meu transporte para estar aqui, minha alimentação e o custo do curso. Então me saiu muito caro. Aí você me fala dessas feiras, como é que é a feira? Eu contei para ele mais ou menos que é a feira. Sou Wilson, dá para a gente fazer uma parceria nessas feiras. Eu sou optometrista, tenho laboratório em Criciúma, tenho óticas em Criciúma, e eu estou fazendo muito isso nas empresas, de ir na empresa, fazer a consulta, vender as lentes e tudo. Você pode fazer isso em Lais, a gente pode fazer isso nas feiras. Dá para a gente aplicar isso também nas feiras, ou em empresas que você conseguir em Lais. Tu termina o teu curso, dá para a gente fazer essa parceria. Aí eu falei, bacana, mas eu projetando isso lá para frente, para o futuro. Veio a pandemia, e aí na minha cabeça fervendo, o empreendedor fervendo, que eu achar uma saída, achar uma alternativa, achar uma saída, e eu lembrei da conversa que eu tive com o meu professor, e liguei para ele. Falei, professor, isso já era mais para frente, alguns meses, né, de início da pandemia, mas era ali em maio, mais ou menos. Falei, professor, a pandemia começou em março, né, e já era mês de maio. Se eu encontrar uma empresa aqui em Lais que consegue vir fazer os exames, a gente vender os óculos, fazer as lentes e tal, pelo teu laboratório, tudo, nós perfeito, acha a empresa que a gente está precisando de ajudar todo mundo. E aí, no dezembro anterior, eu tinha no aniversário de um amigo meu, em Lages, e eu conheci um irmão dele, e me conectei com ele, que ele era engenheiro na Ambev. E aí, conversa vai, conversa vem, eu lembrei desse meu amigo e liguei para ele. Falei assim, olha, será que se eu conseguiria, expliquei para a situação, estou com muito óculos em estoque, estou precisando ajudar a empresa, a Ambev não abriria para a gente fazer as consultas para os funcionários, a gente fazer os óculos, vender os óculos, lá. Vou começar aqui, amanhã a gente dá um retorno. Aí no outro dia me retornou, liga aqui para fulano de tal, conversa com ela, já está tudo certo. Porque naquela época, Juliano, estava muito em alta das empresas maiores ajudar as empresas menores para elas não se quebrarem. Sim. Né? E era vamos dizer assim, um ambiente controlado pela pandemia, porque a consulta é individual, cada um faz a sua, então não é mais aglomerado. Não tinha aglomerado. E aí a Ambev abriu as portas para a gente, mas com todos os cuidados, todas as restrições, todo mundo usando máscara, sem aglomeração, higienizando com álcool, provavam óculos, tinha que higienizar todo o álcool. Foi um processo bem moroso, assim, mas valeu muito a pena. A Ambev nos salvou a vida. Então nós ficamos a oportunidade de ficar 3 dias dentro da Ambev em Lages, operacionando. Nós vendemos muitos óculos para colaboradores. Então podemos fazer os óculos, fazer as lentes, entregar.
E ali em seguida a gente começou a atender no nosso próprio escritório, as pessoas começaram a nos procurar, começaram por indicações da Ambev, de indicações de amigos, começaram a nos procurar, a gente começou a vender os óculos, fazer os óculos ali para as pessoas e a empresa começou a dar certo. Nesse meio tempo eu precisava achar mais alguma coisa para agregar na renda e eu vi que as minhas amigas lojistas do centro de lá tinham feito um bazar no Guarujá, de peças que ficou da loja e tal, e eu liguei para elas, elas disseram, você fez um bazar ano passado, foi muito bom, deu certo, e eu resolvi fazer um bazar no Guarujá, liguei para o presidente da Associação de Moradores, consegui a associação, né, com eles, eu tinha muito resto da armazém, a gente fala de resto, da sobra do estoque da armazém, que eu nem tinha mexido naquilo mais, tinha ficado parado aquele estoque da armazém lá por um bom tempo, e tinha muito óculos também que eu poderia colocar nesse bazar. Eu selecionei modelos anteriores de coleções anteriores, levei essas coleções e o estoque da armazém para um bazar, e o bazar deu super certo. E aquele bazar foi tão bom num sábado inteiro, Jana, que eu comecei a ver o Guarujá com outros olhos. Eu não tinha o hábito de ir no Guarujá e nada, e eu vi assim, o bairro tem vida própria, tem uma independência própria e tudo. E eu chamei o Flávio, que era meu parceiro de administrativo, e falei assim, Flávio, vamos comigo ali. Cheguei na esquina do Guarujá, parei e falei, tá vendo o movimento do bairro? Ele falou, tô vendo. Eu falei assim, vamos abrir uma ótica aqui. No ano de pandemia. E aí, em julho, nós inauguramos a ótica no Guarujá. Não era para ser o ponto que a gente queria muito ponto, mas estava reservado para um outro. Abrimos uma loja paralela e a ótica deu super certo. A ótica foi um acerto, assim, que botou a empresa para cima. E aí eu quero te dizer que de 2020 a 2021, de pandemia, nós abrimos 6 óticas ao mesmo tempo. A gente abriu a loja do Guarujá, que deu muito certo. Aí nós abrimos no Santa Helena, para ver se tinha a mesma visão. Estavam começando no Santa Helena a desenvolver, né, como o Guarujá. Não é a mesma coisa, porque é muito próximo ao centro, as pessoas ainda têm o hábito de vir muito no centro, né? Mas nós apostamos lá. Aí eu fui, a minha cliente de 13 Tilhas, eu fui atender ela lá. E aí ela falou para mim, olha, isso aqui em 13 Tilhas só tem uma ótica, né? Poderia, por que você não abre uma ótica aqui? Porque precisa ter uma concorrência. As pessoas saem daqui para buscar concorrência em outra cidade e tal. E aí eu chamei o Flávio, nós fomos a 13 Tilhas para ver a cidade, com o intuito de alugar uma sala e já abrir a ótica, e não conseguimos sala em 13 Tilhas. Na volta, a gente parou no Gringo para tomar um café. E aí nós estávamos no Gringo tomando café, e a moça do Gringo, do caixa, estava com óculos novos. Eu falei assim, olha, os óculos novos fez onde? Eu fiz no Joaçaba. Você pagou quanto? Ah, paguei tanto. Eu falei assim, nossa, fazia metade desse preço para você, bem mais barato. Ela, sério? Eu falei assim, a gente já fez uma feira com uma vez na cidade e tal. Ela assim, por que vocês não abrem um ótico aqui? Eu falei assim, será? Mas a cidade é tão pequena. Ela, mas não tem. Aí nós... É São Miguel do Oeste? Não, é Erval Velho. Erval Velho, isso. Erval Velho. Aí saímos dali, fomos no Erval Velho no centro, chegamos lá, gostamos de uma sala, já alugamos a sala da mulher, na mesma hora. Alugamos, viemos para lá, desmontamos, inauguramos a loja e temos a loja Erval Velho até hoje. A loja deu super certo. E aí eu comecei a priorizar assim, então vamos abrir ótica nas cidades pequenas, onde não tem ótica. Porque daí as pessoas precisam de óculos, tem ali toda assistência, faz ali o que elas precisam, as lentes, então fica tudo na mão. E aí nós abrimos Erval Velho, abrimos Vargem Bonita lá na frente, aí abrimos Água Doce, e aí surgiu o ponto de 13 Tilhas, abrimos a loja de 13 Tilhas, que hoje é uma das nossas lojas, é um charme a loja de 13 Tilhas, todo mundo elogia muito, é uma loja muito conceito da cidade. E aí surgiu a ideia de o Coral em Lages, porque o meu sonho era abrir no Coral, não queria ir para o centro, eu queria ir no Coral, gostava do Coral. E aí apareceu um ponto muito bom no Coral, e a gente entrou em negociação, né? Conseguimos comprar o ponto, né? Na época, e aí estabilizamos a loja do Coral, e trouxemos nosso administrativo para ali também, então centralizamos tudo no Coral. Só que algumas lojas começaram a ter muita dificuldade, primeiro pelo profissional, que é das pessoas, né? A gente precisa de braços, de confiança e tudo. E algumas cidades não começou a não girar. Então tivemos problemas com Santa Helena, daí a gente resolvemos encerrar, e aquela história a gente já corta, não fica esperando, então a gente já corta. Vargem Bonita também não, foi um bom processo, se pagou, mas não valia a pena continuar, encerramos, aí tiramos de Vargem Bonita e levamos para Luzerna. Luzerna deu super certo a operação. E a dificuldade de Luzerna é que é uma cidade próxima a Joaçaba e não tem jovens, não tem pessoas novas. É a mesma coisa de Erval, são pessoas mais idades, né? Então as pessoas que crescem, querem estudar fora, querem morar fora, querem ter oportunidade, que são muito pequenas lá. E então você não encontra mão de obra desses lugares. A cidade é muito boa, potencial comercial é muito bom, mas você não tem mão de obra para poder você treinar e ficar ali e delegar. Então ficou bem difícil. Então hoje a gente tem 3 lojas, a Esquadra tem 3 lojas, que é a 13 Tilhas, que está desde o começo, o Erval Velho está desde o começo, o Guarujá nós encerramos pela concorrência, não valia a pena ter 2 óticas no bairro, e aí concentramos nosso esforço no Coral e ficamos com o Coral. E aí a marca vem se fundindo, cada vez mais crescendo.
Hoje não é mais a Fernanda que faz os modelos, sou eu que crio toda a coleção. Então chegou um momento que a Fernanda, que é design lá de trás do começo que eu te falei, ela falou assim, Wilson, você não precisa mais de mim, você já consegue andar com suas próprias pernas, você já sabe o que você quer, você já conhece a tua marca, já conhece o produto, então acho que você já consegue voar sozinho. Eu fiquei meio assim no começo, mas hoje faço toda a coleção da marca, todo o design da esquadra, a gente lança os modelos, coleções todos diferentes, sou eu que faço essa parte também. E aí a gente viu que a esquadra precisava se prospectar mais além, precisava ir mais além. Começamos a fazer white label, então hoje a gente produz óculos para várias coleções de marcas do Brasil, para várias lojistas, várias redes de lojas. Então a gente faz óculos hoje para muitas pessoas. A pessoa quer criar, tem uma marca, quer criar a coleção de óculos dela, a gente cria a coleção de óculos da pessoa, a gente faz isso também, que cresceu bastante esse nicho, né? E o sonho que era se tornar a empresa uma franquia e a marca se tornar uma franquia de óculos. Todo mundo passa na frente da loja, acha que nós somos uma franquia, e aí nós não éramos, né? E o ano passado a gente contratou uma empresa de Minas para formatar o nosso modelo de negócio e transformar ele numa franquia. E agora em junho assinamos o primeiro contrato da franquia, que está inaugurado agora em setembro, em Bento Gonçalves, que era a cidade que eu sou. Cidade querida, né? É isso. Bacana. Wilson, nós vamos fazer um breve intervalinho. Preciso abastecer meu café aqui. As pessoas com certeza estão engatadas aqui na tua história. Eu tenho alguns pontos ainda para trazer. Tem o nosso ping-pong, onde nós vamos fazer um bate-bola aqui. Tá? Então fica com a minha mensagem que eu já volto aqui com o Wilson. Você é empreendedor, empreendedora, tem uma história para contar e adora compartilhar experiências, esse convite é para você. Conversa de Dono, o podcast que dá voz a quem vive o dia a dia dos negócios, enfrenta desafios reais e constrói resultados de verdade. Aqui a gente não fala somente de sucesso, a gente fala de histórias reais, aprendizados, erros, acertos e tudo que faz parte da jornada empreendedora. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer participar como convidado e contar a sua história aqui no Conversa de Dono, é simples. Chama a gente no direct do perfil oficial e vem fazer parte desse projeto que está conectando e fortalecendo empreendedores da nossa região. Bora juntos então construir, crescer e dar voz a quem faz acontecer. Estamos de volta ao episódio de hoje do Conversa de Dono. Estou com o Wilson, ele que é proprietário da Esquadra Óculos, contando a sua história desde lá do tempo, do menino baiano, onde se tornou um empreendedor aqui na cidade de Lages, em Santa Catarina, com lojas aí e passagens, por toda a região, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E nós vamos passar para o bloco 5, que é onde a gente tem o nosso ping-pong de dono. Mas antes eu quero fazer um questionamento aqui, Wilson. Tu passou ali, na nossa conversa a gente falou tribulações de governo, que o empreendedor acaba sofrendo, a gente... tudo que acontece no nosso país, na economia, tanto local quanto mundial, afeta o empreendedor, afeta o poder de compra, também teve questões de pandemia que você atravessou, a tua inserção nas feiras, então tu teve vários caminhos, várias trilhas aí que você percorreu na tua jornada de empreendedor, O que mudou na tua forma de pensar sobre negócios depois de tudo isso, cara? Eu acho que a principal forma de negócios é você sempre se inovar. Eu acho que você nunca pode se contentar com só o hoje. Então você sempre está pensando na frente. Eu tenho um hábito de falar com quem está do meu lado, assim, sempre tem que ter o plano B e o plano C. Nunca contar só com o A. Então, acho que isso faz você sempre estar na frente dos imprevistos, pensando, se não der o A, você tem o B, se não der o B, você tem o C. Então, acho que o fato de você estar inovando, acho que isso é fundamental. E hoje a gente conseguiu entender um pouco como se construiu a tua marca, a Esquadra, e você ter a tua marca própria é muito mais, vamos dizer assim, exige muito mais do que você ser um representante, por exemplo, porque você carrega porque eu sou representante, a construção da marca fica a cargo lá da pessoa que fabrica o negócio, Eu só estou aqui para vender. Diferente do teu lado, que você tem a tua marca, Quais foram os principais desafios aí para transformar a Esquadra numa marca reconhecida?
O nosso maior desafio, na verdade, não é desafio. Porque o nosso desafio hoje a gente é muito reconhecido fora e não somos conhecidos na cidade. Então, acho que o maior desafio é ser reconhecido em Lages para nós, né? Mas acho que ser reconhecido fora, o desafio foi as pessoas entenderem que a Esquadra tem um conceito diferente em óculos, um conceito diferente em produto. No momento que a gente identificamos o nosso público consumidor, eu acho que aí o patamar mudou e teve uma facilidade maior, digamos assim, de acesso. Então hoje o que acontece? A gente faz as feiras, sim, mas a gente não conta só com um novo cliente. A gente conta com um cliente que já comprou com a gente há anos, que compra todos os anos e que vem com a família. Ah, eu vi com a minha filha, agora meu genro, minha nora, meu pai quer, meu não sei quem. Toda feira ele vai atualizando. Vai atualizando e as pessoas chegam assim, eu vim aqui porque uma amiga minha comprou um óculos de vocês, assim, eu amei, gostei e não encontrei em nenhuma loja, eu sei que aqui tinha, entende? Então a gente ouve muito isso, muito isso. E eu acho que o diferencial da marca e das lojas nossas é isso, né? Um gancho pegando aí que eu não falei, que o que é o diferencial da Esquadra? Normalmente quando você entra numa loja e compra um produto, sempre o que a gente gosta é o mais caro. Nunca é o mais barato, dificilmente é o mais barato. Qual o diferencial da Esquadra? Qualquer óculos é o mesmo valor. Você vai ter todos os produtos com qualidade, com design, com estilo, com tecnologia, pelo mesmo valor único. Qualquer produto é o preço único. Se eu gostei de uma armação Y, qualquer armação é o mesmo valor. Se eu gostei de um óculos solar, qualquer óculos solar é o mesmo valor. Então isso deixa a pessoa muito feliz, porque assim, o que ela gostar, ela vai poder comprar. E dá um poder de compra para todos, inclui todos nesse segmento. Bacana, eu não sabia dessa questão dos valores, né? E a gente tem a Fernanda, né? Que é a moça lá como que equilibrar? Porque algo que eu levo para os meus alunos, levei até essa semana ali para eles, na questão do posicionamento de marca, né? E não tem problema, tem marcas que se posicionam pelo preço, né? Porque na prateleira aqui eu sou o mais barato, né? Tem marcas que se posicionam por uma questão de qualidade, não, o meu é o melhor produto, né? Ele é flexível, a lente não risca, né? Dando alguns exemplos, né? Tem algumas marcas que vêm muito pela experiência, né? Que você comentou ainda assim, tem a loja conceito, loja modelo, né? Tem uma experiência lá dentro, né? Então, para cada marca, cada negócio, e às vezes até a cidade onde essa empresa ou esse negócio está inserido, isso varia muito também. Por exemplo, eu ter uma loja de rua em Lages e eu ter uma loja por exemplo, dentro de um shopping em Curitiba, né, vai mudar também a forma como que eu me posiciono lá dentro, né? E pensando nisso, como que equilibrar, vamos dizer assim, preço, qualidade, experiência e valor de marca, cara? Como que vocês fazem para equilibrar tudo isso, cara? Eu acho, Juliano, que isso já veio lá de trás, né? Porque eu sempre gostei de tudo que era diferente. Sempre gostei, sempre gosto do que é diferente, assim, sabe? Eu nunca gostei muito do que é básico, um estilo próprio, talvez, né? E eu repliquei isso para a marca. Então, quando eu fui montar a primeira coleção Fernanda, eu falei, Fernanda, eu não quero nada igual, não quero nada tradicional. Eu quero sair um pouco do básico. Você quer ir para uma linha diferente, né? E esse foi o maior acerto para equilibrar isso que você está me falando da marca, de posicionar a marca no mercado. Então hoje a gente tem um conceito, por que as pessoas nos procuram? Porque sabe, vai ter entrar um óculos diferente. Se a pessoa quer um estilo de um óculos bem diferente, vai na Esquadra que vai encontrar. Então você já tem essa referência. Ah, eu sei onde é que tem, vou indicar a Esquadra. Pode ir lá na Esquadra que você vai encontrar esse modelo de óculos. Ah, vai na Esquadra, você vai encontrar o seu estilo que você gosta. E a gente tem isso. E se a gente não tiver, a gente vai fabricar para o cliente. Então a gente sempre busca ter esse diferencial nesse sentido. E com preço justo. Então, como a gente tem esse poder, né, digamos, um poder, ou a facilidade, melhor dizendo, né, de criar um modelo, uma coleção que está em tendência lá fora, trazer para o mercado de cá um produto com qualidade, com estilo, com a prioridade de ser algo diferente e com preço justo, que todos é acessível a todos, então acho que esse é o melhor posicionamento para você entrar no mercado. A última para a gente depois ir para o ping-pong de dono. Como que você enxerga a Esquadra nos próximos anos? Eu enxergo a Esquadra com muitas franquias. A minha cabeça agora, eu acho que a gente já construiu a marca, já posicionamos a marca, a gente já tem um know-how de produto, já tem um know-how de negócio, e a gente quer expandir esse know-how para outras óticas. Então, o que fez o nosso primeiro franqueado nos procurar e comprar, que é um cliente que comprou o produto e gostou do produto, antes mesmo da gente fazer marketing, antes da gente mesmo fazer tráfego pago, antes mesmo da gente anunciar um negócio. É porque a pessoa comprou, experimentou, gostou, validou,
e viu que o produto era bom e o segmento de negócio era muito bom. Eu ouvi de uma pessoa que falou que trabalha com negócio, falou para mim assim, ó, e eu vou deixar essa frase: se o teu negócio validou em Lages, ele valida em qualquer lugar. Então, realmente, construir uma marca, validar ela no mercado e estabilizar ela e deixar ela com potencial de ser franqueado, isso faz o diferencial. Então, eu vejo a Esquadra com muitas franquias no futuro. Bacana. Sonho com isso. Bacana. Legal. Sucesso. Vai chegar lá. Vamos para o nosso ping-pong de Vamos dono? lá. Pessoal, tá começando o ping-pong de dono. Empreender é Empreender é sonhar e acreditar. um erro que todo empreendedor deveria evitar. Não deixar de estar presente sempre no seu negócio. Um cliente sempre tem a razão? Não. Marca forte é? Marca forte é você acreditar naquilo que você está passando ou tentando repassar a outra pessoa. O que você faria diferente se pudesse voltar lá para o início? Apostaria todas as minhas fichas, todas as minhas energias na Esquadra novamente. Tem um conselho que você recebeu e nunca esqueceu? Eu acho que é não desistir dos seus sonhos e seus objetivos. Mesmo nas horas difíceis, que são muitas. Esquadra óculos, em uma palavra. Modernidade. E para você, sucesso é? Empreender, acreditar e reconhecer que o seu negócio tem potencial e que vai dar certo. Bacana. Pessoal, nós vamos chegando para o finalzinho do nosso episódio. Então, se você ainda não segue o nosso canal, já segue aí Ecosys Marketing Digital, segue também o Conversa de Dono. Vou deixar todos os links aqui do Wilson, o perfil do Instagram, tem um site também, né? Tem o site do Instagram? Vou passar todos os links aqui na descrição também. Então, segue lá a Esquadra Óculos, tá? Não deixa de seguir. Wilson, para a gente chegar no final aqui, qual conselho? Você está falando agora que você vai empreender no ramo de franquias, né? Para quem tá querendo empreender agora, não necessariamente com franquia, mas para quem está querendo montar o seu negócio, você é um cara que empreendeu aí e já tomou bastante tapa na cara. Paulada de monte. Qual conselho você daria para quem está começando agora, cara? Olha, eu até respirar assim, eu acho para começar agora, primeiro conselho, eu acho que a pessoa tem que ter um espírito empreendedor. Se você não tem um espírito empreendedor, não adianta você empreender. Eu tenho dinheiro, quero ter um negócio, mas eu não tenho espírito empreendedor, sabe? Eu acho que o espírito empreendedor tem que estar na veia mesmo da pessoa, assim, eu vou empreender. Porque nem sempre o que você vai empreender vai dar certo. Ou nem sempre vai ser tão fácil. Né? A maior parte das vezes vai ser bem difícil. Então, empreender é isso. Eu acho que você tem que acreditar no teu sonho, acreditar na tua possibilidade, acreditar em você, acreditar no produto que você vai estar e não desistir. Porque o que mais tem hoje é pessoas te puxando para baixo, pessoas não acreditando no teu potencial, não acreditando no teu produto. Então, que você sonhe e acredite naquilo que você acredita realmente e ter fé que vai dar certo. Haters na vida tem vários, mas... o que a gente falou muito na questão de empreender e tudo mais, né? Para quem quer empreender, mas a gente tem aquela frase assim, nunca espere um momento, a gente nunca vai estar pronto, né? Vamos dizer assim, né? Ter um momento perfeito, né? Ou tem aquela questão de assim, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tem várias frases dentro do empreendedorismo aí que para nos encorajar, né, e abrir o nosso negócio, ter a nossa marca, ter o nosso CNPJ, né? E você depois desses anos que tá empreendendo, assim, qual que foi a tua principal lição? Talvez seja um pouco repetido do que a gente já falou anteriormente, mas qual foi a principal lição que você gostaria de deixar aí para os jovens empresários? Eu acho que a minha principal lição é nunca desmerecer a parte governamental, digamos, para ser mais transparente e claro assim. Nunca deixar e esquecer das tuas contribuições fiscais que tem que ser. Eu apanhei um pouco com isso. Eu cometi alguns erros com isso, né? Que causou alguns transtornos pra gente. Tá? Você vai deixando, aí você vai do lado, vai tentar resolver depois, tá? Dá outra prioridade e tudo, mas chega um momento que você tem que resolver isso. Então, acho que a principal
conselho que eu daria é esse, porque assim, você querendo ou não querendo, o governo é teu sócio do teu negócio. Então, é duro a gente querer aceitar isso e ter que participar disso. Então, o meu principal conselho é: tenha um atento maior quanto a isso, que é bem importante. Teve um vídeo... Que não é a parte boa, né? Mas é importante. Teve um vídeo que viralizou da rede Atacadistas Açaí, que é a mesma que patrocina Sim. o campeonato brasileiro e tudo mais, na questão dos faturamentos deles, né? O governo lucrou com eles 3 vezes mais do que eles mesmos. E é verdade. E lucra mesmo. Não, já 30%, 40% de tudo que a gente faz acaba ficando para eles lá, né? Mas isso aqui, agora nós estamos chegando, estamos nas épocas das eleições, né? Vá consciente nesse teu dedo, vá, né? Pense, raciocina, né? Respira um pouco, vá lá com uma inteligência aberta, com a mente diferente aí na hora de votar, né? Que tá no nosso controle, fazer essa escolha. Wilson, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui conosco, né, vão se inspirar na sua história, né? Tomara que a gente possa criar novos empreendedores, né? Nosso objetivo aqui do Conversa de Dono é realmente mostrar que a nossa região nós temos bons empreendedores, boas empresas, bons negócios e marcas, fortalecer o nosso ecossistema do empreendedorismo aqui na nossa região. Então, muito obrigado. Tu tem um minutinho aí para tuas considerações finais. Obrigado, Juliano, pelo convite. Obrigado pela agência, pelo teu trabalho, enfim, né? Eu fiquei bem feliz pelo convite. Sempre que eu puder somar e ajudar pessoas e agregar naquele pouco que a gente conhece, o pouco que a gente aprendeu, ou passar um pouco daquilo que a gente já foi deficiente, aquilo que já apanhou um monte na vida, então já está calejado também. Eu acho que isso é muito bom. Quero só agradecer mesmo, dizer que a Esquadra está à disposição de todos que quiserem, né? Conhecer a marca, conhecer o produto, conhecer a loja. Se alguém ficou com dúvida, quiser nos visitar para trocar ideia, alguma informação, sem problema nenhum, puder ajudar, nós estamos lá. Eu fico feliz e agradecido, e vão lá, visita a Esquadra Óculos, experimente, né? E eu te convido aí na ótica escolher um óculos para você, né, da Esquadra, ir lá experimentar o nosso produto e ver se é realmente bom tudo isso que nós estamos falando. Vamos sim, com certeza. Pessoal, muito obrigado e nos vemos no próximo Conversa de Dono. Valeu! Conversa de dono. Conversa de dono.